As melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Em um belo dia de sol, estava chegando na Praia dos Horrores um ônibus escolar lotado de adolescentes. Nem todos animados para estarem ali. Existia o Zeca, um menino emburrado que odiava sol. Mas como não era um dia de sol qualquer, ele precisava estar presente. O professor de biologia estava pronto para dar uma das suas melhores aulas na vida. A praia estava cheia, mas as coisas andavam estranhamente muito calmas. Os salva-vidas no alto das suas cadeiras de vigilância quase babavam de tanto marasmo. Os surfistas estavam parados, longe, sentados em suas pranchas, esperando as ondas que não apareciam. O professor então montou o seu cavalete, colocou as fotos ordenadas e começou a explicar para os seus alunos sobre uma porção de animais marinhos, dos seres mais simples aos mais complexos, uma esponja do mar a uma baleia, um salto danado evolutivo. O prefeito, como sempre, estava presente. Ele fazia da praia uma extensão do seu gabinete. Enjoado com as coisas calmas que estavam, ele desligou o telefone irritado. Algo como uma propina que não deu certo e coisas do tipo. Ele deixou sua esposa falando sozinha e foi na direção da água. Se movia com dificuldades devido ao seu enorme peso. "Toma cuidado, homem!" gritava sua esposa. Estava tão vermelha como um camarão. Protetor solar. Ela parecia não conhecer os seus efeitos benéficos. Quando o prefeito se levantou, as crianças perderam um pouco a atenção do professor e ficaram apontando para ele. "Que animal é aquele, professor?" perguntou o emburrado Zeca, levando a uma gargalhada generalizada. O prefeito, então, super empolgado, deu um mergulho na água, batendo a sua cabeça na areia. "Diabos!" ele gritou. Quem mandou que a água voltasse tão rápido? Nesse momento, a atenção do salva-vidas estava redobrada. Do quase ao sonho esquisito, a realidade do prefeito se arriscando. Se algo ruim acontecesse com ele, o seu emprego estava em jogo. Quando o prefeito saiu da água, retirando a areia que cobria todo o seu rosto, os alunos apontaram para algo esquisito que estava agarrado na sua sunga. Era um caranguejo vermelho. Não demorou muito para que o prefeito corresse desesperado gritando. O animal estava mordendo suas partes íntimas. O salva-vidas, coitado, já havia descido da sua cadeira e estava dando atenção àquele homem desesperado. Até o professor que estava ali perto segurou uma enorme risada. Aproveitando o momento, ele pediu a atenção de todos os alunos e começou a contar uma história bem antiga. Existia um homem, isso aconteceu muitas décadas atrás, em outro país bastante conhecido. Esse homem era um fugitivo da justiça. Todos no país conheciam como o salvador da pátria. Um homem que vinha lutando contra as injustiças do sistema. Mas o sistema, meus amigos, era bruto. Nunca deixou barato. Nessas horas de doutrinação, os jovens costumam ficar bem aborrecidos, perdendo a atenção e olhando para o nada. Mas por incrível que pareça, por algum motivo místico que talvez aquela praia estivesse exercendo, os jovens estavam animados ouvindo. Então o professor continuou. O sistema condenou aquele homem à prisão perpétua. Mas como ele tinha amigos em diversos setores do próprio sistema, um deles contou o que aconteceria e o ajudou a fugir em um barco durante a madrugada.
Quando as autoridades chegaram para o prender, não o encontraram em casa. Se começou uma enorme procura no país por pistas do seu paradeiro, até que alguém descobriu que ele tinha fugido pela praia mais famosa daquele país, de madrugada. O sistema foi atrás. A política inteira foi atrás. Colocou à disposição todos os seus aparatos ao alcance. Depois de muitas semanas, encontraram restos dos ossos de um homem em uma ilha e pedaços de um barco espalhados na costa. Os exames apontaram que era ele e que os animais o tinham devorado. Dias mais tarde, a capa de todos os jornais contavam a sua história. O título era A Justiça e o Maligno. A polícia deu a versão da história, que uma grande tempestade tinha assaltado um homem em alto mar, destruindo seu barco e o jogando na praia. Assim que ele recobrou a consciência, apareceu um caranguejo gigante e com suas enormes pinças cortou o homem em diversos pedaços. Crianças, dá para acreditar? Balela, disse revoltado um aluno. O prefeito tinha sido levado ao hospital. As feridas podem ter sido piores que a gente imagina. E a aula continuou. Nesse momento, o professor começou a falar das águas-vivas. Bem, alunos, um dos organismos mais misteriosos do planeta. Esse animal é composto praticamente de água, mas ao mesmo tempo, os animais com o veneno mais poderoso pertencem às águas-vivas. É uma espécie chamada de cubozoário. Fora as suas propriedades urticantes, muitas das vezes as pessoas encontram na areia uma substância gelatinosa. E quando pegam em suas mãos, são queimadas. É preciso ter muito cuidado. Elas muitas vezes chegam aqui perto se comovendo por contrações do seu corpo, ou simplesmente sendo trazidas pelas forças das águas. No meio da aula, uma agitação começou do lado dos surfistas. Alguns tombaram da sua prancha e gritaram por socorro. Os outros que conseguiram se salvar voltaram correndo para a areia. Os salva-vidas já se agitavam, querendo saber o que estava acontecendo. As águas-vivas estão chegando! Um surfista passou correndo por eles e gritando. Chegando cada vez mais perto, um paredão de águas-vivas estavam prestes a invadir a Praia dos Horrores. A água estava colorida, fluorescente, começando a brilhar, mostrando o pavor que estava ali. Animais, prontos para queimar e envenenar tudo que estava ao seu redor. Os alunos correram de volta ao ônibus. O professor veio logo atrás, todo atrapalhado. Mas ele não contava com o desespero das pessoas que vinham atrás. A água estava com um barulho diferente. O terror realmente estava muito perto. O professor escorregou e a onda veio, engolindo quase a praia inteira, enchendo toda a areia de águas-vivas venenosas, queimando quem ali ainda estivesse. O professor tentou levar os braços em um pedido de socorro. Zeca, o resmungão, deu uma última olhada para trás antes de subir no ônibus. Malditas geleias! Eu odeio esse lugar. Em uma manhã nublada, o vento estava açoitando as pessoas. Cortava o ar com força, levantando os grãos de areia que arranhavam o rosto dos desavisados. Desde o incidente da semana passada, onde um paredão de águas-vivas tinha invadido a praia, voluntários passaram os dias limpando a areia. A orientação era de não pegarem nada em forma de gelatina no chão. Era perigoso. Para tentar aumentar a popularidade da praia novamente, foi montado às pressas um evento que uniria toda a comunidade. Um importante campeonato de pipas. Um duelo com os mais habilidosos de todo o país.
Como se tratava de um evento grandioso, as pipas eram um show à parte. Não apenas um mero brinquedo de papel e linha. Pareciam ter uma espécie de aura macabra, cada desenho mais horripilante do que o outro. O intuito era de colocar medo no adversário. Um competidor misterioso, que usava um capuz para esconder o seu rosto, chegou a dizer antes da disputa começar: "Minha pipa é possuída. Faz uma conexão bacana com as forças do outro lado, atraindo não apenas o vento." Esse comentário fez até o vice-prefeito tremer. Poucos segundos antes de cortar a corda, um símbolo que daria início ao evento mais aguardado em muitos anos. As pessoas lamentavam o prefeito não estar presente. Parece que ele ainda não se recuperou do ataque do caranguejo. As más línguas dizem que ele perdeu o testículo esquerdo. Pobre homem. O evento começou e rapidamente diversas pipas ganharam altura. Logo, começaram a rechear os ares com diversas cores e desenhos. Entre os espectadores, o clima era de ansiedade. De longe, viam as silhuetas das pipas se alinhando no céu. Porém, algo estranho logo chamou a atenção de todos. Conforme as pipas subiam, seus formatos e movimentos geravam uma sensação desconfortável. O olho humano não conseguia compreender totalmente. O cérebro lutava para encontrar familiaridade. Mas cada vez que alguém fixava o olhar, sentia um arrepio na espinha. Um jovem gritou que ia embora. Então, ele saiu correndo e gritando: "É o Vale da Estranheza!" Diante de tal comentário, um cochicho começou entre as pessoas, e logo se alarmaram um pouco olhando para o alto. Não estavam mais parecendo pipas normais. Algumas tinham formas humanoides, outras se deformavam em diversos aspectos diferentes. Era difícil dizer o que eram, mas o terror se instalava na mente de quem as via, como se alguma coisa antiga e errada estivesse se mexendo por trás das cortinas da realidade. Então, algo inesperado aconteceu. Um zumbido alto invadiu o espaço aéreo da praia. "O que está acontecendo agora?" O vice-prefeito perguntou a um salva-vidas. Ele estava muito incomodado de estar na praia. Diferente do prefeito, ele não gostava daquela praia. Ainda mais com todos os acontecimentos que vinham ocorrendo nos últimos anos. O salva-vidas apontou o céu para ele. Um enxame de drones avançava pela orla, cada um com câmeras, gravando tudo, transmitido para um público ainda maior. No entanto, esses drones não eram de origem humana. As máquinas não tinham logotipo, marca ou qualquer vestígio de identificação. As luzes vermelhas piscando nelas pareciam olhos observadores, e eles se moviam como predadores, calculando o momento certo para atacar. Um dos drones avançou contra uma das pipas. O choque foi instantâneo. Assim que colidiu, uma explosão de energia varreu a praia, e por um momento tudo ficou em silêncio. Os competidores estavam compelidos a combater aquele mal que havia aparecido. Nesse momento já tinha começado uma certa correria na praia, o que já era característico. O vice-prefeito tentou correr, mas um dos seus assessores o puxou pela camisa e falou no seu ouvido: "Aguenta aí, chefe. Pega mal sair no meio da competição." Com o seu coração ansiando de ser o próximo prefeito e dar um jeito naquela cidade, ele acabou ficando. Logo, o céu foi rasgado por gritos. As pipas começaram a cair, mas não caíam como objetos inanimados. Elas se debatiam no ar, como corpos convulsionando,
até que colapsaram no chão. Os pipeiros, chateados, viram com horror que do lugar onde estavam as pipas caídas, fantasmas começaram a surgir da areia e as linhas pareciam se tornar nervos expostos. Os fantasmas pareciam figuras esqueléticas, cobertos de trapos molhados pela maresia. Eles se moviam lentamente, como se estivessem sendo puxados de volta à vida por algo muito mais sinistro que a própria morte. Os competidores tentavam correr, mas não havia para onde fugir. Um a um, eram alcançados pelas criaturas, e ao tocá-los, os faziam murchar como se suas almas estivessem sendo drenadas. O mesmo acontecia com os drones, que foram perdendo as forças e caindo, um a um. Seja quem for que estivesse operando aqueles drones, através de suas câmeras viu a marcha dos fantasmas. E as câmeras dos drones foram desligadas para sempre. O vice-prefeito estava de olhos fechados, sentado, de cócoras no chão, colocando a mão nos ouvidos para não ver e ouvir nada do que estava acontecendo. Depois de alguns minutos nessa posição, quando ele levantou as vistas, viu uma multidão de corpos espalhados na praia. Seu corpo todo tremia. Então, uma pipa gigante surgiu no horizonte, sua sombra cobrindo toda a praia. Ela era feita de fragmentos de outras pipas e havia sido colocada no ar por um competidor misterioso que usava um capuz que cobria todo o rosto. A pipa foi ganhando força no alto e desceu com toda a velocidade na areia, bem à frente do vice-prefeito, que pulou no chão. Ela desceu com um barulho terrível, como se tivesse possuída por 1000 almas irritadas. Então, um grande clarão seguido por uma enorme explosão limpou a praia dos fantasmas. Na manhã seguinte, a praia dos horrores estava deserta. Nenhum sinal do duelo, dos drones ou dos competidores. O vice-prefeito acordou ao lado do prefeito no hospital. Estava lamentando a má sorte de não ter podido ir na competição. Assim que eu melhorar, vou organizar outra disputa. Mal sabia o prefeito o que havia acontecido.